Olá! O bom humor, a alegria, o riso, eles podem não ser o melhor remédio do mundo, mas eles são tão bons que eles têm o mesmo efeito de exercícios que vocês fazem para melhorar a performance, a saúde física, né? E até um regime alimentar. E agora, se você quiser saber qual é a relação do riso, do humor, da alegria com a paz e o que isso tem a ver com meditação, fica aqui com a gente. Olha, a gente tem um padrão, eu acho que quase todo mundo tem isso, que é de ficar colocando a nossa atenção nas coisas que nós não queremos ou aquelas coisas que a gente quer se livrar delas. E aí, o que vai acontecer é que quando a gente muda o nosso foco para coisas mais alegres, para coisas divertidas, a gente tem um progresso, a gente tem maravilhas acontecendo na nossa vida. Bom, o nosso cérebro, ele tem uma relação muito estreita, né, com as nossas emoções, justamente porque a gente tem um cérebro chamado cérebro emocional. E quando a gente sente essas coisas que não são muito boas, né, que eu costumo chamar de não muito boas, ele é afetado e afeta todo o nosso organismo, e nós já vimos isso quando estudamos ou falamos, né, sobre a entropia e o efeito da entropia no nosso corpo, no nosso cérebro, no nosso sistema biopsíquico. E nós falamos também que esses sentimentos que não são muito bons, como a tristeza, a raiva, o medo, a preocupação, como esses sentimentos acabam destruindo o nosso sistema imunológico. E o que vai acontecer então é que o nosso corpo, ao invés dele produzir hormônios, neurotransmissores que nos dão a sensação de alegria, ele vai produzir hormônios que são hormônios do estresse. E aí a nossa imunidade é afetada, porque quanto maior a entropia, maior a degeneração do nosso sistema. E quando nós falamos em sistema, nós estamos nos referindo ao nosso organismo, ao nosso corpo físico e o nosso lado psicológico. Então vejo que são duas coisas que caminham juntas. O professor Lee Berk, ele é um professor associado da Universidade de Loma Linda, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele passou 30 anos pesquisando a ação do cérebro humano quando passava por experiências de ouvir coisas engraçadas, piadas, anedotas e tal. E aí eles perceberam, né? Ele e a equipe dele, eles perceberam que o cérebro ele era afetado positivamente quando as pessoas entravam nesse estado de riso, né? Quando elas começavam a rir de fatos ou de piadas, o córtex cerebral ele era acionado. Ele diz que o riso ele acaba por induzir a frequência de ondas gama, e que essa produção, né, dessa frequência vibratória no cérebro, ele só pode ser percebido em pessoas que praticam a meditação, mas não é qualquer meditação, aquelas pessoas que praticam a meditação profunda e que elas conseguem desligar de tudo, né? Então eles começam a produzir outras ondas, que foi um dos motivos pelo qual o Jon Kabat-Zinn foi para o Oriente, né, pesquisar, que eu já contei, para trazer para os pacientes dele que sofriam de estresse e ansiedade. E o que é mais interessante, né, é que ele diz que o riso ele é como se fosse um antídoto contra o estresse, contra esses padrões, né, que a gente tem de ficar dando muita atenção para esses sentimentos que não são legais. E o que eu acho assim, mais interessante é que ele diz que o riso é como se ele interrompesse a produção de hormônios do estresse. Então é como se fosse realmente um antídoto.
E quando a gente fala em hormônios de estresse, a gente está falando principalmente na produção do cortisol. E aí o que ele faz é desencadear a produção de neurotransmissores que dão a sensação de bem-estar, alegria e tal, a exemplo da dopamina. E também o Dr. Berk, ele diz que o efeito da dopamina no corpo, ele é muito parecido, ele é similar aos efeitos de calmantes, de ansiolíticos. E isso, olha só, né? A gente está falando de riso e vocês imaginavam que isso era uma coisa que poderia acontecer só de você rir, você na farmácia comprar aqueles analgésicos da vida, não. Vai assistir uma boa comédia que funciona também. E agora eu só queria mostrar um pouquinho da história, né, dos estudos sobre a importância do riso. Fora a ciência, eu citei só o Dr. Berk, mas existem inúmeros que estudam a relação do riso, do bom humor com o estresse, com as doenças, com a imunidade. Mas eu queria lembrar agora alguns fatos históricos, né? O Hipócrates de Cos, que foi considerado o pai da medicina e viveu no século IV a.C., ele já acostumava a receitar o bom humor, o riso para os seus pacientes. Meishu Sama, em 1945, já começou um trabalho com o riso terapêutico e ele fundou a Sociedade do Riso Feliz. Quando eles juntavam pessoas para contar histórias engraçadas. Então era assim, vamos chamar todo mundo para tomar um cafezinho, e o pessoal se reunia para contar história e para se esborrachar de rir. E em 1993, um médico indiano chamado Madan Kataria, ele fundou o Clube Internacional do Riso, também com os mesmos propósitos. E ele dizia que o riso traz saúde, bem-estar e muita alegria. Nós vamos agora resumir alguns dos principais efeitos do riso no nosso corpo. Presta atenção. Queima tantas calorias com 3 minutos de risos quanto 10 minutos num aparelho de remo. Libera tantas endorfinas que dão sensação de bem-estar. Combate a depressão. Melhora o sistema imunológico. Eleva nossa vibe e a frequência vibratória eletromagnética. Promove a espontaneidade e a criatividade. Restaura o equilíbrio emocional. Ajuda a liberar vários tipos de medo, como o medo das mudanças. E ainda ajuda a liberar as dificuldades em falar e as frustrações. Durante o riso, o coração bate mais rápido, expandindo e contraindo as artérias, provocando uma sensação de bem-estar e assim regulando a pressão sanguínea. É um super antídoto contra a tensão e o estresse. O movimento, provocado pela entrada e saída de ar durante o riso, beneficia os pulmões. Durante o riso, os músculos abdominais se contraem com força e isso é muito bom para a vesícula. E, finalmente, a prática do riso tem o poder de distensionar, relaxar, liberando até mesmo a raiva que nos corrói por dentro. Hoje nós vamos exercitar uma meditação um pouquinho diferente das que eu venho dando. Nós vamos voltar depois para essas onde a gente só fica em silêncio. Mas essa é muito diferente e muito importante nos dias de hoje, quando a maior parte das pessoas vivem estressadas. Lembra uma coisa, ela é diferente, mas você tem que lembrar que o Mindfulness, ele quer dizer atenção plena. E a atenção nesse exercício, nesse tipo de meditação, ela vai continuar sendo no corpo. Então, vamos à prática. Presta atenção no que eu vou te falar. Todas as manhãs,
espiche como um gato. Estique cada músculo do seu corpo. E depois de uns 2 ou 3 minutos, mas ainda com os olhos fechados, comece a rir. Basta isso. Basta lembrar-se de algo muito bom, uma situação super engraçada ou alguma coisa que te fez feliz. Eu tenho certeza que você tem um punhado delas dentro de você. Mantenha esse sentimento positivo por uns 2 ou 3 minutos, apenas rindo ou sorrindo. Mas pode rir muito, se for uma lembrança muito engraçada, fique à vontade. O sorriso ou o riso matinal pode ser uma linda oração e que vai transformar o seu dia. Agradeça por esses momentos que você tem para lembrar. Viu que meditação mais gostosa? Se você quiser, você pode repetir esse exercício não apenas antes de levantar da cama, mas cada vez que, sem querer, o teu lado sombrio colocou tua atenção em alguma vibe negativa, você vai para um cantinho, não precisa nem se esconder das pessoas. E você foca nesses sentimentos, nessas lembranças muito engraçadas, muito positivas, que rapidinho você sai dessa vibe, pode ter certeza. E aí, o que eu quero te dizer para finalizar esse vídeo é o seguinte: quando você ri para a vida sorri para você e tudo fica muito mais fácil. E quanto mais você está numa vibe positiva, numa vibe elevada, mais as coisas que lá no fundo você deseja, mais você fica perto delas. E quanto mais a tua vibe tá lá para baixo, mais você se afasta dos seus sonhos, dos seus desejos, desde que sejam construtivos, né? Porque ainda tem muita gente pensando em si e desejando e sonhando coisas que não são boas para todo mundo, apenas para o umbiguinho dela, né? Então, como esse nosso canal é um canal que fala em valores, a gente tem que pensar que todas as coisas que são boas para a gente tem que ser boas para as pessoas também, né? De alguma forma, os nossos sonhos positivos, eles sempre reverberam em outras pessoas, eles sempre acabam beneficiando outras pessoas. E na semana que vem, nós falaremos sobre esperança e qual a relação com a paz e o exercício de mindfulness que nós passaremos a semana que vem. Vai ser um exercício muito legal, muito utilizado pelo pessoal que pratica mindfulness e muito diferente. E também você pode praticar em qualquer lugar e ninguém vai perceber. Então, escolha a paz no seu coração. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilha com seus amigos, com seus familiares, isso é importante pra gente, né? Tem tanta gente falando abobrinha e milhares e milhares de pessoas assistindo e a gente falando coisa que esse mundo precisa e as pessoas assistem uma vez e não compartilham. Para de ser egoísta, tá? Então compartilha aí, porque isso aqui é uma coisa do bem. Um grande abraço e até lá!